Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Fogões industriais Progás. PRE e PM, linha econômica. PRM, linha Pratic Line 1000. PMS, PMSD e PMD, linha Quality Line. PFI, linha industrial. PFI 100, PFI 200, PFI 300, PFI 400. PMI e PMDI, linha Master Inox. São fogões industriais ideais para restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e residências. Características do produto: fabricados em estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta desmontável. Os modelos PMI e PMDI da linha Master Inox são fabricados com estrutura em aço inox escovado, desmontável e modulável. Possui o sistema de modulação. A modulação é a união de fogões da mesma linha. Exemplo, PMS 400 mais módulo chapa. Queimadores fundidos. Registros de estágio contínuo. Bandeja coletora de resíduos. Linhas PRE e PM. Queimadores simples de 100 mm. Queimadores Caulin para modelos PM de alta pressão. Grelhas em ferro chato. 1/8 de polegada por meia polegada. Linha PRM. Queimadores simples de 100 mm. Estrutura com perfil de 50 mm. Grelhas em ferro chato 1/4 de polegada por 5/8 de polegada. Linha PMS. Queimadores chama dupla de 120 mm. Estrutura com perfil de 50 mm. Grelhas 30 por 30 em ferro fundido. Linha PMSD. Queimadores duplos de 160 mm e queimadores chama dupla de 120 mm. Estrutura com perfil de 50 mm. Grelhas 30 por 30 em ferro fundido. Linha PMD. Queimadores duplos de 200 mm. Estrutura com perfil de 90 mm. Grelhas 40 por 40 em ferro fundido. Linhas PMI, PMDI. Queimadores duplos de 200 mm para a linha PMDI e queimadores chama dupla de 120 mm para a linha PMI. Estrutura de aço inox com perfil de 80 mm. Grelhas em ferro fundido 30 por 30 para a linha PMI e 40 por 40 na linha PMDI. Linha PFI. Estrutura com perfil de 50 mm reforçado. Grelhas paralelas super reforçadas 710 por 635 mm. Comandos individuais para cada queimador. Queimadores triplos de 420 mm. Disponíveis somente em alta pressão. Fogões específicos para panelas com mais de 400 mm de diâmetro. Linha PFI-A e PFI-B. Possui estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, ideal para cozinhas industriais e restaurantes de grande porte. Possui moderno sistema de regulagem de altura, fazendo com que o usuário do equipamento trabalhe com regulagem de 530, 630 ou 730 mm de altura. Possui grelhas paralelas super reforçadas de 560 por 490 mm, perfil 5 reforçado. Queimadores duplos de 200 mm com registros individuais para cada queimador de alta e baixa pressão. Fornos FSI 770 e FSI 1000 inox, opcionais para as linhas PMI e PMDI. Fabricados todos em aço inox 430 escovado, isolação em lã de vidro, fundo esmaltado autolimpante, visor em vidro temperado e termômetro. O modelo de forno FSI 1000 são para fogões acima de 4 bocas. Fornos FSI 500 são opcionais para fogões linhas PRE, PM, PRM e para as linhas PMS, PMSD, PMD com até 3 queimadores.
O forno FSI 680 ou FSP 6800 são opcionais para as linhas PMS, PMSD e PMD a partir de 4 queimadores. Instalação: encaixe os pés desmontáveis no quadro superior do fogão e fixe o parafuso sextavado e a porca sextavada. Os pés desmontáveis deverão encaixar por dentro da cantoneira do quadro superior. Fixe o quadro inferior nos pés desmontáveis com os parafusos sextavados e as porcas sextavadas. Instalação dos fornos FSI nos fogões. Fixe o forno nos suportes através dos parafusos. Conecte uma das extremidades do conjunto cano de cobre no injetor da parte traseira do forno. Passe o conjunto do cano embaixo do quadro inferior e leve até a parte interna do pé dianteiro. Retire o tampão do registro fixado na tubulação e conecte a outra extremidade do conjunto cano de cobre no registro. Verifique o aperto das conexões do conjunto cano de cobre e, após, faça teste de vazamento com o forno em funcionamento, para que não ocorra vazamento de gás. Instalação do acendimento automático, opcional, somente para os modelos FSP. Fixe o botão acendimento automático opcional do forno com os parafusos e conecte o fio com o terminal no terminal do botão de funcionamento. Abra o registro de gás do forno e clique no botão acendimento automático até visualizar a chama do forno. Funcionamento dos fornos. Abra a porta de vidro e abra todo o registro do gás do fogão. Com um fósforo aceso, acenda o queimador através dos furos do fundo esmaltado. Verifique se o queimador está totalmente aceso e feche a porta. Permaneça com a chama alta por 10 minutos para o pré-aquecimento. Está pronto para o assado. Acendimento automático. Abra a porta de vidro e abra todo o registro do gás do fogão. Clique no botão do acendedor. Verifique se o queimador está totalmente aceso e feche a porta. Permaneça com a chama alta por 10 minutos para o pré-aquecimento. Está pronto para o assado. Dicas importantes. Para um bom desempenho destes fogões, a alimentação do gás deve ser dimensionada, conforme cálculo consumo, por número de queimadores. Deve-se observar o tamanho das panelas conforme o tamanho da grelha, pois quando a panela for maior que a grelha, ela evita a propagação do calor, ocasionando sérios danos à estrutura dos fogões. Para panelas com diâmetro maior de 40 centímetros, é indicado o uso de fogões industriais da linha PFI, que são fogões com estrutura reforçada e altura ideal para trabalhos com panelas de grande porte. Deve-se observar a pressão de gás que alimenta o sistema. Os fornos FSI 500 e FSI 680 são indicados para assados em geral. Para cozimentos, pão, biscoito, bolo, que requerem controle de temperatura, o forno indicado é o FSP 6800. Novo sistema de regulagem de ar dos queimadores para fogões de baixa pressão. Para abrir a vazão de ar, solte as porcas e puxe a tubulação. Para fechar a vazão de ar, solte as porcas e empurre a tubulação. Limpeza e conservação. Na limpeza dos queimadores e grelhas em ferro fundido, não deve-se colocar as peças quentes em contato com água fria, para evitar o choque térmico. Não utilize produtos abrasivos, corrosivos e cortantes na limpeza da estrutura do fogão. Não efetue a limpeza do vidro da porta do forno enquanto o mesmo estiver quente, evitando-se assim a quebra do vidro por choque térmico. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Para maiores informações, consulte Departamento Técnico.